Então vamos para a nossa leitura do livro de Paulo Macedo, Copywriting, o método centenário de escrita mais cobiçado do mercado americano. Capítulo 17, da parte 4, é isso mesmo. Os gatilhos mentais. A arte da persuasão ultrapassa todos as outras e é de muito a melhor, pois ela faz de todas as coisas suas escravas, por submissão espontânea e não por violência. Georgios. Seja você um empreendedor, um pequeno empresário, um redator ou se trabalha no setor de vendas. Usar internet para vender, provavelmente já ouviu falar sobre gatilhos mentais. Mas talvez você ainda não tenha entendido exatamente o que eles são. Há uma certa confusão do mercado digital sobre este assunto. E boa parte da responsabilidade disso é de muitos pseudo-gurus que vendem o conceito de gatilhos mentais como sendo copyright propriamente dita. Aliás, se essa ideia roda a sua mente, preste atenção. Esqueça isso agora. Como você já compreendeu neste livro, copywriting é muito mais que gatilhos mentais. Na verdade, os gatilhos mentais são recursos que ajudam a compor um discurso persuasivo, junto com os outros elementos de comunicação. Gatilho mental é uma expressão que se populariza para se referir a um conjunto de princípios psicológicos inconscientes que exercem muita influência tomadas de decisão de uma pessoa. O termo gatilhos mentais começou a ser utilizado a partir do trabalho do professor, pesquisador e escritor Robert B. Cialdini, que atua no campo de psicologia, da persuasão e marketing. Em 2001, Cialdini publicou seu best-seller Influence, Essence and Practice, que em português foi lançado com o título de As Armas da Persuasão. Nesse livro, ele descreve detalhadamente uma série de pesquisas que fez para entender algo muito interessante sobre o comportamento humano. Existem princípios psicológicos que levam as pessoas a concordar com uma determinada solicitação, sem passar por um raciocínio crítico minucioso. O que isso quer dizer? Que, por mais racionais e inteligentes que nos consideremos como espécie animal, existem atalhos cerebrais incrustados na nossa mente que nos fazem tomar decisões de maneira inconsciente. A mãe perua. Deixe de uma mãe perua te explicar o que são gatilhos mentais. A perua, o bicho, não o carro. É uma mãe bastante dedicada, mas ela tem um pequeno defeito. A perua mãe presta mais atenção e cuidados aos filhotes que piam. Outras características, como o cheiro e a aparência, podem até passar despercebidas para ela. Se o filhote não piar, as chances de ser esquecido pela mãe são maiores. Imagine, ela tem muitos peruzinhos para cuidar de uma vez só. E fica difícil para um cérebro de um animal como o peru administrar tantas demandas de atenção de uma vez só. Dessa forma, o cérebro da mãe perua encontrou uma maneira de se adaptar a isso. O estímulo sonoro da piada dos filhotes é o fator comunicativo decisório das tomadas de decisões da mãe perua. E é justamente aí que está o gatilho. Observando esse comportamento da mãe perua, o pesquisador etologista da Universidade de Minnesota,
da M.W. Fox resolveu pregar uma peça na mãe perua. O cientista sabia que a doninha, predador natural de perus filhotes, causa a reação de ataque ao ser avistado pela mãe perua. Ele amarrou um fio de barbante na doninha empalhada e foi aproximando-a de uma mãe perua e de seus filhotes. Ao avistá-la, a mãe perua atacou a doninha empalhada com bicadas e unhadas. Então ele pensou em esconder um pequeno gravador na doninha, que ficava reproduzindo o mesmo som do piar dos filhotes da perua. Repetiu o procedimento, amarrou o barbante na doninha, aproximou-a da mãe perua e seus filhotes, mas agora com o gravador tocando o piar. A mãe perua não só deixou de atacar, como acolheu a doninha empalhada, deixando debaixo de suas asas. Mais interessante ainda é saber que, ao desligar o gravador, a mãe perua mudava seu comportamento automaticamente e atacava ferozmente a doninha empalhada. Curioso, não? Em ausência, isso nos ajuda a entender os princípios da persuasão e como um gatilho mental é acionado em nossa mente. O cérebro é uma máquina de sobrevivência. Não importa que qual animal seja. A mãe perua, por exemplo, tem um cérebro muito pequeno e uma estrutura menos evoluída para processar uma certa quantidade de informação. Processar informações significa para o cérebro gastar tempo e energia. Em tempos primitivos, isso poderia significar a morte, mas driblar isso o cérebro encontra a forma de catalogar informações e o que elas representam. E por isso, toma decisões automáticas todas as vezes que tais informações forem identificadas. É como se fosse uma espécie de jurisprudência primitiva que resolvemos em nossas mentes. O homem das cavernas pode explicar isso melhor que eu. Imagine, na pré-história, onde existiam feras que devoravam um adulto por inteiro. Pense quando o homem ouviu pela primeira vez o rugido de um animal feroz. Sem saber o que era aquilo, pode até mesmo ter ficado curioso, e por isso muita gente foi devorada. Com o tempo, o cérebro passou a entender que quando ouvisse um rugido, deveria correr pela sua vida. Tudo era perigoso. E como diz o Scrooge, personagem da animação, o Scrooge, o medo era o que os fazia sobreviver. Padrões fixos de ação. Tanto a reação da mãe perua ao afagar a doninha empalhada com suas asas, quanto do homem primitivo de correr ao ouvir um rugido, tem um nome: padrões fixos de ação. São padrões de comportamento automático que são desencadeados a partir de um pequeno aspecto de um contexto. Por exemplo, imagine que você vê uma criança tomando um tombo. Pode ser seu filho, seu sobrinho, seu irmão caçula. Se a criança se levanta chorando, você irá até ela para confortá-la, ou algo do tipo. Mas se ela se levantar chorando e de longe você avistar uma mancha vermelha em sua pele, provavelmente você correrá até a criança para socorrê-la, acreditando ser sangue. Inclusive, isso pode fazer você cair numa pegadinha de uma criança travessa, como já eu mesmo fiz quando moleque, que se suja de CapCut para fingir que está machucado. Numa situação de risco físico, mesmo que simulado, a cor vermelha na pele de alguém pode desencadear o senso de urgência e o ímpeto de correr em socorro.
E por que precisamos dos padrões fixos de ação? Pelo mesmo motivo da mãe perua, de todos os animais, para facilitar as tomadas de decisão no dia a dia. Apesar de termos capacidades cerebrais absolutamente superiores para processar informações do ambiente que nos circunda, a parte primitiva do nosso cérebro continua buscando maneiras de economizar tempo e energia para sobreviver. Ou seja, o nosso cérebro cria atalhos para tomar decisões de acordo com experiências reincidentes. Se é claro que o cérebro humano evoluiu ao longo dos milênios e temos uma máquina mais avançada que a do homem das cavernas, mas em contrapartida com a nossa evolução intelectual também criamos um mundo mais complexo para se viver. E com isso a quantidade de informações a serem processadas aumenta muito. As relações sociais, sobretudo, ficaram mais dinâmicas e complexas ao longo dos milênios. Produzimos tanta informação que superamos nossa capacidade mental de processar tudo, quando não temos tempo, energia e conhecimento para analisar todas as informações disponíveis sobre uma determinada decisão, recorremos a padrões fixos de ação, mesmo sem saber disso. Esses padrões são compostos por estereotipos e regras sociais gerais que absorvemos inconscientemente ao longo da nossa evolução. Eles são importantes no nosso cotidiano, pois sem esses gatilhos gastaríamos muito tempo de nossas vidas analisando criteriosamente cada decisão, por menor que fosse, como escovar os dentes, por exemplo, Crockbread. Como você pode usar isso para vender mais? Como aplicar isso numa comunicação para torná-la poderosa? Bem, você pode aplicá-lo na sua argumentação de vendas, usando as palavras certas combinadas com estratégias específicas de comunicação. Veja bem, vender algo significa convencer alguém de uma ideia, que é a de que o seu produto ou serviço é aquilo que essa pessoa precisa. A princípio, pouquíssimas pessoas concordam com a ideia de gastar dinheiro. Agora pense num debate político entre duas pessoas que sejam intelectualmente honestas e que não sejam apegadas a uma ideologia. Para que um consiga convencer o outro de uma ideia, é necessário uma boa argumentação lógica, pois se trata de construir uma ideia na cabeça do outro. Não vou entrar aqui em detalhes científicos, mas nesse processo ambos são usados suas mentes racionais, enquanto pelo próprio raciocínio de certo haverá certas resistências em atacar a ideia do outro. Por nisso, há um processo mental complexo. Mas existe uma maneira de entrar pela porta dos fundos do cérebro humano para conseguir o consentimento de alguém a usar uma dada ideia. Como, por exemplo, a de comprar um produto. É uma parte primitiva do cérebro, conhecida popularmente como cérebro reptiliano ou crackbrain brain. Um nome mais gourmet para isso. Na verdade, é nessa parte do cérebro que acumulamos os padrões fixos de ação que desenvolvemos ao longo de nossa evolução. O mais louco de tudo é que isso define a maior parte das decisões da vida de alguém. E a maioria das pessoas nem sabem que isso acontece. Mas para entrar pela porta dos fundos no Crockbrain, você precisa conhecer quais são os princípios psicológicos a serem explorados, que é o que são gatilhos mentais. Vamos conhecer os princípios da persuasão descrito por Robert Cialdini em seu best-seller As Armas da Persuasão. Essa é uma grande referência sobre psicologia de vendas. E eu recomendo muito que você também leia essa obra sensacional. Não apenas eu, mas também recomendo